Fala aí, Medcofer, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque, espero que já me conheçam. Bora conversar um pouquinho sobre doenças negligenciadas. Negligenciadas no contexto de serem doenças eminentemente tropicais, mas caem muito em algumas provas. Então a gente vai falar aqui sobre a leishmaniose e algumas PLECTs aí, o acrônimo PLECT, e principalmente sobre a esquistossomose. Então, começando com leishmaniose e as PLECTs, tá? Na leishmaniose, a gente primeiro tem que ter essa visão geral, que ela é uma doença mais do interior do Brasil, tá? Então, principalmente interior da região norte, da região centro-oeste, da região nordeste e da região sudeste, tá? Bom, ela é transmitida através de uma picada de um flebotomínio, que é conhecido aí como mosquito palha ou como mosquito pirigui, e ela tem reservatórios como cão, gatinho, coisas do gênero. Tanto que leishmaniose em cão, infelizmente, é indicação de você sacrificar o animal. E assim, existem mais de 20 espécies de leishmania. Algumas espécies se relacionam à leishmaniose visceral, outras à leishmaniose cutânea, mas isso não é a única forma de você desenvolver uma forma da doença ou outra, vai depender também da sua resposta imune. Mas, de forma geral, a gente vai ter aí as formas ditas amastigotas intramacrofágicas para fazer o diagnóstico final, tá bom? Bom, então, quando a gente fala de fisiopatogenia envolvida na leishmaniose, a gente vai ter aí as espécies de leishmania que se relacionam com a forma visceral e com a forma cutânea, mas se você vai realmente desenvolver a doença, depende um pouco da sua resposta imune celular. Se você faz resposta imune com predomínio TH1 ou TH2. Eu estou explicando isso para você entender, porque isso não é cobrado na sua prova. Se você faz resposta imune TH2, você cai num polo anérgico. Por quê? Porque você faz resposta imune humoral. E se você tem formas intramacrofágicas, de nada te adianta ter resposta humoral se o seu parasita está dentro de uma célula. Você tem que ter resposta imune celular, que é a resposta TH1. Então, se você é um indivíduo que faz resposta TH2, você faz uma doença disseminada, seja uma forma cutânea disseminada ou uma forma visceral. Agora, se você é um indivíduo com resposta TH1, você faz resposta imunicelular. Eventualmente, você nem faz a doença, eventualmente você resolve a infecção. Mas se você fizer a doença, você faz aí a forma cutânea localizada. Eu dei uma simplificada, tá bom, pessoal? Mas para você entender, porque isso não cai na sua prova. De qualquer forma, vamos aí discutir a clínica, porque a clínica cai na sua prova. E quando nós estamos falando de clínica de leishmaniose visceral, que tem a leishmaniose ela tem esse espectro clínico de ser ou uma doença visceral ou uma doença mucocutânea, tá? Então, quando a gente fala de clínica de leishmaniose visceral, nós estamos falando de um parasita do sistema retículo endotelial que causa as maiores esplenomegalias da medicina. O baço realmente fica muito gigante na leishmaniose visceral e ela é uma das causas de febre de origem indeterminada. Então, cuidado com febre de origem indeterminada em pacientes que venham de regiões aí com problema socioeconômico e do interior do Brasil, do interior de São Paulo até mesmo, ou mais predominantemente do interior da região nordeste ou da região norte, tá? E aí você vai ter a esplenomegalia associada à pancitopenia, porque é um parasita de medula do sistema retículo endotelial, e também vai ter aí um quadro de desnutrição muito associado ao acometimento hepático. E as espécies de leishmania que se associam à leishmaniose visceral é a Chagas e a Donovani, tá bom? Olha só essa questão bem bonita que caiu aqui na Unesp em 2022. Dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide.
Muito que bem. Então, nós temos o quê? Um homem de 44 anos com febre baixa diária, aumento do volume abdominal, adinamia, sangramento espontâneo ao escovar os dentes, vários episódios de epistaxe. Ou seja, esse é um paciente que tem febre diária, não te disse o tempo, tudo bem, mas provavelmente é uma FOI. Tem um aumento de... lembrar que FOI é febre acima de 3 semanas, sem causa determinada, tá? Tem um aumento de volume abdominal, aí sangramento espontâneo, principalmente esse sangramento de mucosas, dá uma ideia de ser uma plaquetopenia, tá? E aí ele é proveniente de Araçatuba, do interior de São Paulo, ok. Aí ele tá aqui subfebril, ele está super pálido, ou seja, ele tem uma plaquetopenia com um HB baixo, e aí ele tem um fígado palpável a 5 centímetros, ele tem uma esplenomegalia com um baço a 11 centímetros, ele tem uma hepatomegalia, desculpa, e o baço a 11 centímetros, que esplenomegalia é essa? Meu Deus do céu! Associado a um edema pré-tibial, ou seja, algo que te pressupõe nesse contexto uma hipoalbuminemia, ok? E aí você não dá outra, olha só, uma pancitopenia. Assim, pessoal, esse contexto tão geral assim, pelo amor de Deus, isso é uma leishmaniose visceral, tá bom? Malária, não, malária é aquela febre intensa e não diária por vários dias, você poderia ter até uma hepatomegalia aí, seria até possível, mas essa esplenomegalia não cabe na malária e você teria aí um contexto de uma hemólise, de uma hiperbilirrubinemia indireta. Esquistossomose a gente vai comentar um pouquinho aqui mais pra frente na aula, tá bom? E criptococose disseminada, pessoal, assim, não faz sentido, a gente comenta um pouquinho na aula de HIV, que faz aí, no geral, a criptococose disseminada vai fazer um acometimento cutâneo, vai fazer um acometimento pulmonar, não vai fazer essa hepatoesplenomegalia, não teria por que ele ser pancitopênico numa criptococose disseminada pura, enfim, várias outras coisas. Bom, e no espectro clínico da leishmaniose, que a gente vai ter tanto a visceral quanto a cutânea? A cutânea, pessoal, é basicamente uma úlcera nojenta crônica com duração para mais de 4 semanas. Ela começa aí com um eritema eventual, e aí depois forma uma pápula, que forma uma nodulação que termina aí por ulcerar, tá? Mas não necessariamente você vê esse curso clínico muito bem delimitadinho. E pode atingir também a região, principalmente de nasofaringe, faz perfuração em palato mole, às vezes principalmente, e pode fazer também bastante perfuração em septo nasal. Ela pode ser um acometimento um pouco mais localizado, principalmente em membros, mas pode ser em tronco também, mas ela pode apresentar aí um acometimento difuso. Tudo vai depender da espécie de leishmania que você se infecta e do tipo de resposta celular e do tipo de resposta imune que você faz. Se é uma resposta imune celular, uma vez que é um parasita intramacrofágico, ou se é uma resposta imune humoral, tá bom? Bom, olha só essa questão que caiu aqui na Unicamp em 2022, questão bastante tranquila, vamos lá. Homem de 41 anos, maratonista, jovem, maratonista, apresenta lesão em perna esquerda há 4 meses, uma úlcera nojenta. Por nojenta eu quero dizer um fundo granulomatoso com secreção, tá bom? Bordas bem definidas, bordas infiltradas. E aí na análise histopatológica, olha só, aqui esses pontinhos mais roxinhos aqui são as formas amastigotas. Amastigotas por quê? Porque não tem flagelo, tá? Intramacrofágicas, dentro dos macrófagos. Então não era para você ter dúvida que essa úlcera nojenta crônica aqui na perna dele era uma leishmaniose tegumentar. Carcinoma espinocelular, vamos lembrar que ele ocorre aí associado ao tabaco, ao EBV, tem alguns outros fatores de risco, tá bom? Paracoco a gente vai comentar um pouquinho mais aqui na frente na aula. Bom, e com relação ao diagnóstico? Então, já cansamos de falar aqui das formas amastigotas intramacrofágicas. Agora, existem alguns outros exames. A reação intradérmica de Montenegro, pessoal, é a mesma coisa do PPD.
tá? É o PPD da leishmaniose. E ela vai avaliar o quê? Ela vai avaliar resposta celular. Então, se ela avalia a resposta celular na forma cutânea localizada, a reação é positiva. Agora, na forma cutânea disseminada, ela é negativa. Por quê? Porque para fazer doença cutânea disseminada, você não fez resposta imune celular, você fez resposta imune humoral, ok? E a sorologia? A sorologia, basicamente, é o ELISA RK39, às vezes aparece aí para vocês. Se é sorologia, avalia a resposta sorológica, avalia a resposta humoral. Então, ela vai estar positiva nas formas viscerais ou na forma cutânea disseminada. E na forma cutânea localizada, que você faz resposta imune celular, ela vai estar negativa. Mas cuidado que ambas os exames, eles avaliam se você já teve contato prévio. Não conseguem diferenciar se você tem doença ativa ou se simplesmente foi um contato passado. Então, o diagnóstico mesmo é firmado através do parasitológico. E aí, o parasitológico a gente faz preferencialmente no mielograma, se estivermos frente a uma forma visceral, mas pode ser da borda da lesão. A biópsia é sempre da borda da lesão, porque a borda da lesão é a área ativa, é para onde a lesão está se expandindo. O centro é necrótico, então no centro muitas vezes você não vai pegar nada além de fibrose, de granulócitos desmanchados, coisas estranhas lá. Então biópsia é borda da lesão. PCR e cultura até existem, mas na prática a gente não faz. A gente faz o aspirado de medula ou biópsia da borda, tá bom? Bom, olha só essa questão aqui bem legal que caiu na USP Ribeirão agora em 2024. Dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Então, é o seguinte, homem de 55 anos, lesões de pele há 4 meses. Olha só, úlcera, 3 úlceras estranhas em perna, crônicas, ok? E aí, beleza, bibibi, bobobó, uísca sachê, visualizadas estruturas intracelulares nos macrófagos, a coloração de Gensa. Considerando o diagnóstico mais provável, qual exame está indicado? E é a reação intradérmica de Montenegro. Isso daqui, até 3 lesões, é considerado uma forma cutânea contida. Você nem precisaria fazer a reação intradérmica de Montenegro. Ela não te adiciona em nada em relação às estruturas intracelulares no macrófago, a coloração de Gensa, que é a coloração que a leishmaniose cora. Então, assim, a questão quis cobrar esse conceito, ver se você sabia esse conceito de que a reação intradérmica de Montenegro, por ser uma forma cutânea localizada, seria positiva. Inclusive, o ELISA RK39 aqui seria negativo, tá bom? Mas na realidade, na prática clínica, essa reação não te agrega em nenhuma informação, tá? Mas enfim. Bom, e tratamento? Tratamento é preferencialmente o antimonial pentavalente, que é o glucantine. Acontece que, pessoal, o glucantine, ele é indicado no manual do Ministério da Saúde, baseado numa questão de uma farmacoeconomia, tá? Porque ele é mais barato. Mas, e aí, o tratamento alternativo é anfotericina B lipossomal ou pentamidina. Tem uma nota técnica que já coloca para algumas coisas para solicitação direto de anfotericina B lipossomal. Então, essa coisa de você fazer primeiro o glucantine para depois fazer a anfotericina B lipossomal já não está mais sendo tão caxias, tão rígida assim, tá bom? Mas costuma aparecer bastante os efeitos colaterais de cada um deles e as contraindicações, tá? Então, assim, antimonial pentavalente é contraindicado em gestantes, em pacientes renais crônicos, em pacientes com doença cardíaca estrutural, porque ele alarga a QRS e faz distúrbios de condução, e pacientes com insuficiência hepática. Já a anfotericina, ela faz muita lesão renal e é uma lesão renal que parece com o da leptospirose, que faz um aumento de creatinina
e faz também aí uma hipocalemia, um potássio baixo, e costuma ter também aí perda de fósforo, de magnésio, faz distúrbios hidroeletrolíticos em geral, e ela também é miotóxica. Quando a gente faz anfotericina, a gente tem que fazer eletrocardiograma seriado, tá bom? Bom, em 2020 foi adicionado aí a miltefosina como opção de tratamento, que é uma opção muito boa por ser um comprimido via oral, tanto o glucantine quanto a anfotericina são aplicações endovenosas, tá bom? E você também pode fazer nas formas cutâneas localizadas a aplicação do glucantine intralesional, tá? E o segmento, a cura, ela é meio presuntiva. Você faz por melhora clínica em um acompanhamento de 1 ano, basicamente. Mas leishmaniose é uma doença que a gente, infelizmente, vê um tanto quanto de recidivas, às vezes recidivas tardias, principalmente quando acomete a região de mucosas de nasofaringe, tá? Bom, olha só essa questão que caiu aqui na prova de Santa Casa de 2024, dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Então, nós temos um paciente de 23 anos, natural e procedente de zona rural de Timbaúba, ok? Lá do interior de Pernambuco, pelo visto. Lesão inicialmente eritematose infiltrativa em septo nasal, evoluindo para ulceração e destruição. Mais clássico impossível de leishmaniose. E aí você tem uma lesão com borda infiltrada em coxa com fundo granulomatoso grosseiro, uma lesão nojenta. Enfim, e aí ele te diz que a reação intradérmica de Montenegro resultou positivo. Então não era para você ter dúvida de que isso se tratava de uma leishmaniose. E aí ele te pergunta qual que é a alternativa correta. Vamos ver aqui. Antimoniais são opções de tratamento? São. E a principal monitoramento a ser realizado é com amilase lipase devido ao risco de pancreatite? Não, ele tem risco de pancreatite, mas não é o principal monitoramento. O principal monitoramento é eletrocardiograma, tá bom? A sulfadiazina associada à pirimetamina são a primeira escolha? De forma alguma. Isso seria a primeira escolha, sulfa com pirimetamina e ácido folínico para tratamento de neurotóxico. Benznidazol é a primeira escolha? Não, isso é a primeira escolha de doença de Chagas. Antimoniais e anfotericina são opções de tratamento? Correto. O principal monitoramento a ser realizado durante o tratamento com antimoniais é o eletrocardiograma pelo risco de miopericardites. Não é por esse risco. Por esse risco nós monitoraríamos, por exemplo, aí enzimas cardíacas, a troponina, e não o eletrocardiograma. É por eletrocardiograma pelo risco de alargamento de QRS e distúrbios de condução, que é exatamente alargamento de QRS, não, alargamento de QT, desculpa, e é exatamente o que te traz aí a afirmação E, tá? E olha só essa questão que caiu agora também no Enari em 2024. Antimoniais pentavalentes, efeitos graves e mais observados em pacientes imunossuprimidos. Assim, pessoal, quando ele te pede algo observado em pacientes imunossuprimidos, ele tá te dando a ideia de um evento adverso grave, porém raro. Tá? E a resposta aqui, sim, era pancreatite aguda grave com amilase lipase, que vinha na afirmação A da questão anterior, para você entender aí como as questões brincam um pouco com vocês, tá bom? Bom, mas falando do acrônimo PLECT, das úlceras nojentas e crônicas, o que a gente vai ter aí de outras opções, de outros diagnósticos diferenciais envolvidos? A gente vai ter a paracoccidioidomicose, a PB-micose, a leishmaniose, que estamos falando até agora, a esporotricose, a cromoblastomicose e a tuberculose. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês de paracoco e de esporotricose, principalmente, que é o que mais aparece aí nas provas, tá? Bom, a paracoccidioidomicose, ela é uma doença eminentemente rural, de trabalhadores agrícolas, e atinge de forma muito mais prevalente, assim, não vou entrar nesses detalhes sobre a forma aguda e crônica ser mais prevalente em homens e mulheres, mas grave que atinge mais prevalentemente homens, tá?
E aí a gente vai ter a forma aguda e a forma crônica dela. Na forma crônica, ela faz um infiltrado e uma fibrose pulmonar, tá? E é a de maior prevalência, e no geral a gente vai ver em indivíduos de maior idade, acima dos 50, 60 anos. Agora, na forma mais aguda, ela acaba fazendo múltiplas úlceras de localização preferencialmente periorais, mas não necessariamente, costumam ser dolorosas, podem atingir aí outras partes do corpo, mas faz muita linfonodomegalia, que pode ser até localizada em cadeias cervicais, cadeia axilar, mas pode fazer linfonodomegalia intratorácica, intraabdominal, que inclusive às vezes obstrui, faz abdômenes agudos obstrutivos. Ela faz hipertrofia do sistema retículo endotelial, então você pode ter aí hepatoesplenomegalia, e ela pode também fazer um acometimento da suprarrenal com uma insuficiência adrenal. Então veja que uma vez que ela faz linfonodomegalia, acometimento de suprarrenal e tudo mais, ela faz uma linfonodomegalia com uma febre de origem indeterminada e um acometimento sistêmico que cabe perfeitamente um diagnóstico diferencial com linfoma, por exemplo, tá? E como que você vai... Porque nem sempre ela faz essas úlceras orais, ela pode fazer ou não, tá? Às vezes ela faz só o acometimento sistêmico mesmo. Bom, e como é que a gente vai fazer o diagnóstico micológico direto? Na amostra que você conseguir ter. Pode ser aí uma biópsia de lesão, pode ser um aspirado de linfonodo, pode ser um escarro. E o que nós vamos observar no micológico direto, aí vai ser as leveduras com gemulação múltipla, que eu tentei trazer nessa figurinha aqui para vocês, tá bom? Gemulação múltipla e bordas birefringentes, porque dá para você ver mais ou menos as duas bordas da levedura. Umas coisas, uns detalhes assim que às vezes aparecem aí para vocês, tá? Mas o fato é que a roda de Leme ou a orelha de Mickey, que são os grandes acrônimos aí, tá bom? Mas se você gravar essa imagenzinha aqui de uma levedura com várias levedurazinhas surgindo ao redor dela, eu já me dou por contente. Bom, e o tratamento vai depender, obviamente, da gravidade do seu doente, tá? Mas pode ser com Bactrim ou itraconazol, ou até mesmo com anfotericina B, tá? Bom, olha essa questão aqui da UERJ de 2022, para dar uma lida que eu já vou responder ela no próximo slide. Bom, então nós temos um trabalhador rural de 50 anos, tosse seca, febre, dor torácica algumas semanas. Pode ser uma tuberculose pleural. Pode, até aqui pode. O exame físico mostra duas lesões de bordas elevadas em mucosa oral, ulceradas em membros, linfonodopatia generalizada e hepatoesplenomegalia. Então, assim, com essa epidemiologia de risco, isso tudo te indica para se tratar de uma paracoccidioidomicose. Bom, e aí ele te diz assim, a afirmação A, o raspado da lesão da mucosa não permite fazer o diagnóstico. No geral, o micológico direto faz o diagnóstico disso sem problemas. O pulmão é muito envolvido com infiltrado perinelar, mas a fibrose não ocorre? Não, ela faz uma fibrose pulmonar sim. A via inalatória é a porta de entrada, sim, você inala os conídeos, tá bom? E aí você reativa esse foco, é basicamente isso. Até porque na dele te fala de tratar com fluconazol. Não, é o itraconazol que é uma opção, tá bom? Bom, outra questão aqui da USP Ribeirão, dá uma lida que eu já vou responder na próxima slide. Homem, 20 anos, paciente jovem, agricultor, mal-estar, febre esporádica 2 meses, perda de 10 quilos no período, uma FOI com uma síndrome consumptiva. E no caso, linfonodomegalia. E aí ele te dá, assim, inúmeras células leveduriformes com brotamento em roda de leme de navio. Se ele falasse gemulação múltipla, se ele falasse em orelha de Mickey, se ele falasse com birefringentes, tudo isso eu já ia aceitar como diagnóstico de paracoccidioidomicose, ainda mais porque é um agricultor, ok? E aí ele te diz qual outro achado em exame físico é o mais provável e é um parasita aí do sistema retículo endotelial, então nós vamos ter hepatoesplenomegalia.
As alterações de baixa saturação, estertores grosseiros, pessoal, a gente não vai esperar tanto, porque isso é um pouco mais característico da forma crônica, que é em indivíduos mais adultos, quando já se estabeleceu a fibrose pulmonar, tá bom? E dor à percussão de punho de regiões lombares, assim, a paracoccidioidomicose até pode acometer ossos, fazer esse quadro disseminado aí que eu comentei, suprarrenal, ossos e tudo mais, mas não é o que você mais espera, tá bom? Enfim, tá? Bom, com relação à esporotricose eu acho que é bem interessante vocês saberem, até porque a gente está em franco surto de esporotricose, e ela é uma doença que, no geral, ela vai ser por arranhaduras de animais, principalmente os gatinhos aí, tá bom? Ou por atividades agrícolas envolvidas. E aí você inocula o fungo através desse trauma, o Sporotrichis chancre, tá bom? E aí, no geral, você vai ter uma pápula no local de inoculação, que pode vir a ulcerar ou não, mas o fato é que ele tem uma disseminação linfática, então você faz uma linfangite ascendente, e aí você vai fazendo ulcerações ao longo do trajeto cutâneo de disseminação do fungo, tá? O diagnóstico é presuntivamente clínico, você pode fazer sorologia para avaliar contato prévio, mas você tem aí uma lesão típica e, no geral, um relato de um acidente envolvendo atividades de jardinagem ou algo relacionado a algum animal, que no geral é um gatinho, tá? E o tratamento é com itraconazol. Em casos muito graves, a gente pode até fazer um fotericina B, mas o tempo é prolongadíssimo, por 4 semanas após a resolução das lesões, basicamente, tá? Olha só essa questão de agora da USP Ribeirão, dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Muito que bem, então temos um homem de 49 anos, bibibibobó, apresenta lesão no primeiro quirodáctilo da mão esquerda há 3 meses, iniciado após trauma em espinho de plantas. E aí, viu? Estruturas fúngicas birrefringentes. Birrefringentes? Então isso é uma paracoccidioidomicose? Não, birrefringentes, pessoal, é simplesmente a maneira como você vê a parede do fungo, tá? A refração lá, aquelas coisas da física, enfim, não entra nesse mérito. Fato é que ele tem uma atividade de jardinagem com uma inoculação em extremidades e uma úlcera nojenta crônica. Isso daqui é uma esporotricose e o tratamento é feito preferencialmente com itraconazol. Ainda que você pensasse numa paracoccidioidomicose, o tratamento ainda aqui seria itraconazol, tá bom? Então, assim... Bom, cromoblastomicose, só para não dizer que não falei das flores, porque nunca vi cair na sua prova. Mas a cromoblastomicose é um conjunto de fungos negros, por isso que, enfim, que fazem lesões, mas são lesões de caráter mais verrucoides e hiperqueratóxicas, de crescimento muito lento. Então entra aí no diferencial das plectes, mas não faz essa lesão propriamente ulcerada, tá? E tuberculose, assim, a manifestação clínica cutânea da tuberculose é a mais variável possível, nunca vi cair tuberculose cutânea nas suas provas, e o que corrobora aí, você pode fazer o PCR, a biópsia, fazer o TRM-TB e tudo mais, mas às vezes o que corrobora aí para fechar o diagnóstico é o PPD forte reator, tá? Bom, bora discutir aqui outra doença negligenciada, que é a esquistossomose. Então, quando nós falamos de epidemiologia da leishmaniose, lembra que eu falei das regiões mais interioranas, principalmente de região norte, nordeste, centro-oeste e sudeste. Esquistossomose, eu tô falando um pouquinho mais de regiões litorâneas, tá? E aí, o agente infeccioso é o Schistossoma mansoni, que vem do caramujo da Bionfalaria, que eu trouxe aqui uma imagem de um caramujo Bionfalaria para você ver que é absolutamente qualquer droga de caramujo que você encontre, tá? E só que para você ter a penetração da cercária, que é essa formazinha nadante aí das famosas lagoas de coceira,
você tem que ter a água parada, porque em água corrente ela não consegue fazer a penetração, tá bom? Bom, e aí, quando ela penetra, ela pode fazer a dermatite urticariforme, se você for ler em textos americanos, é até engraçado que eles se referem como coceira do nadador, tá? Por quê? Porque é um acometimento localizado, não tem tratamento específico, o tratamento é somente sintomático, mas forma, às vezes, várias pápulas, várias púrpuras pruriginosas em membros inferiores, tá? Mas, assim, muitas vezes acaba passando de forma absolutamente assintomática, em mais de 80% dos casos, e às vezes faz uma forma aguda, que é sintomática, que aí vai ter um pouco de sintomas em trato gastrointestinal, uma diarreia, uma náusea, às vezes alguns vômitos, e pode ter também associada a anorexia, náuseas, coisas do gênero. E se você tiver esse quadro, então, de diarreia, náuseas, vômitos, anorexia, você tem que pensar numa fase aguda sintomática e o que vai te ajudar a suspeitar de esquistossomose, além da epidemiologia com nadar em lagoas de coceira, é a eosinofilia em sangue periférico. Viu eosinofilia? Você tem que pensar em parasita, tá bom? É isso que causa eosinofilia. Mas vamos falar então aqui um pouquinho sobre o espectro clínico. A gente vai ter aí a forma hepatointestinal, com sintomas crônicos inespecíficos, tá? De desconforto abdominal, astenia e uma fibrose hepática, mas ainda sem hipertensão portal e sem esplenomegalia, que pode evoluir aí para uma forma hepatoesplênica, que é quando a gente vai ter aquela fibrose pré-sinusoidal com o predomínio do lobo esquerdo e vamos ter complicações como se esse paciente fosse um hepatopata mesmo, hipertensão portal, circulação colateral, varizes de esôfago, ascite, encefalopatia, tá? O diagnóstico é por exame de fezes, preferencialmente é o Catocates, tá bom? Você pode fazer a sorologia, mas vamos lembrar que sorologia indica contato prévio. Então, a sorologia ela tem um bom valor preditivo negativo. Se ela tiver negativo, esse paciente nunca teve contato com a esquistossomose. Como é que ele vai ter com esquistossoma? Como é que ele vai ter esquistossomose? Não tem, entendeu? Bom valor preditivo negativo, tá? Mas ela o que vai bater o martelo do diagnóstico de esquistossomose é o Catocates aqui, principalmente com a visualização dos ovos lá, das liberações, tá bom? O tratamento é feito preferencialmente com praziquantel, que se mostrou ser melhor em perfil clínico do que o oxaminiquine, que era utilizado antigamente. E cuidado, pessoal, o praziquantel, a esquistossomose, a gente faz também um tratamento por prevalência epidemiológica da região. Então, olha só, o Ministério da Saúde preconiza isso daqui, que quando a taxa de percentual de positividade na população daquela comunidade é menor do que 15%, você trata somente os indivíduos com exames parasitológicos de fezes, o Catocates positivo. Agora, se é de 15% a 25%, você trata os indivíduos que têm o Catocates positivo e os seus conviventes domiciliares. Agora, se na região você tem uma taxa de positividade acima de 25% na sua comunidade, aí você vai tratar a comunidade inteira, tá bom? Trata todo mundo, melhor tratar. Bom, desculpa que teve essa animaçãozinha meio errada. Bom, mas existem algumas complicações da esquistossomose, e aí a gente pode ter o quadro de neuroesquistossomose, que já caiu lá no SUS Bahia, que acontece principalmente durante a fase aguda de infecção e se manifesta, no geral, como uma mielopatia ou uma síndrome de Caldequina. Pode fazer um acometimento neurológico central também. Teve um caso relatado no New England ano passado, se eu não me engano, que veio aqui da faculdade que a gente fez, teve uma meningite por esquistossomose, coitada, enfim. Bom,
A gente pode ter também um acometimento de síndrome nefrótica, tá bom? Por deposição de imunocomplexos. A gente pode ter aí uma salmonelose recorrente. Então, quando você tem uma gastroenterite febril aguda recorrente, você tem que suspeitar de salmonelose recorrente. E isso é muito associado a uma superinfecção. Isso é muito associado, não. Isso é uma superinfecção bacteriana por trás de um quadro de esquistossomose, tá bom? E pode fazer também hipertensão pulmonar, porque você vai ter lá assim, eu não vou entrar em detalhes dessa fisiopatologia, porque não vem tanto a calhar, mas você faz embolizações, você faz a hipertensão portal pela fibrose pré-sinusoidal, você tem deposição dos ovos do Schistosoma montsoni, e aí você acaba fazendo uma embolização com obstrução do fluxo e causa aí uma hipertensão pulmonar com corpo hormonal secundário, tá bom? E se você fizer uma tomografia, você vai ver aí a deposição dos ovos, em um infiltrado miliar, tá bom, pessoal? Bom, olha só essa questão que caiu aqui na USP esse ano, em 2024, para dar uma lida que eu já vou responder. Muito que bem, então nós temos um paciente homem de 45 anos, procedente da Bahia, com febre aproximadamente há 2 meses, uma FOI. E o parasitológico de fezes foi positivo para Schistosoma montsoni. E olha só, ele já tem uma doença instalada, ele já tem uma hepatomegalia e uma esplenomegalia. E aí ele ainda tem sinais de compra, ele já está na forma hepatoportal, ele já tem uma doença assim bastante avançada. E numa FOI, num paciente que tem esquistossomose, você tem que pensar em superinfecção bacteriana, principalmente a salmonelose recorrente, tá bom? Bom, IANSP também adora doenças parasitárias, dá uma lida nessa questão um pouco mais antiga, mas muito bonita que eu trouxe aqui para vocês, que eu já vou responder no próximo slide. Muito bem, então paciente jovem, um paciente qualquer, genérico. Apresenta vômitos, diarreia, febre, profundo mal-estar. 20 dias após uma viagem para o Nordeste. Vocês vão ver que na aula de parasitoses intestinais, eu falo que febre após algumas semanas costuma ser o quê? Giardíase. Ah, então legal, eu tenho um caso de uma giardíase, alternativa E. Peraí, vamos ler mais um pouquinho. Hepatoesplenomegalia discreta e amolecida? Giardíase não faz hepatoespleno, giardíase faz principalmente uma duodenite com uma dor epigástrica e uma diarreia de alto volume, mas pouca frequência, com restos alimentares e muita esteatorreia, muita flatulência, mas giardíase não faz hepatoespleno. E aí você continua lendo aqui, 68% de eosinófilos. Putz, isso assim, ou são os vermes eumínticos, ou a gente tem uma esquistossomose aqui em fase aguda, tá bom? Bom, e para encerrar essa aula, eu queria só falar um pouquinho sobre a doença de Chagas, que começou a aparecer um pouco mais recentemente aí nas provas de vocês. Bom, é uma doença negligenciada também, ela é causada pelo Trypanosoma cruzi, a gente vai ter, no geral, chagoma de inoculação, que costuma ser em face, que é o local da picada mesmo, também chamado de sinal de Romanin, tá bom? E na forma aguda, a gente só vai ter forma aguda nas ingestões via orais, tá bom, pessoal? Que é aquele caso lá de triturar o flebotomínio aí no açaí, na máquina lá do açaí, ou no caldo de cana, tá bom? Esse tipo de coisa. E aí ela faz um quadro agudo que é realmente muito grave, que pode fazer manifestações desde miopericardite a encefalite, pode fazer hepatoespleno, alterações eletrocardiográficas, apresenta uma alta taxa de mortalidade e uma alta parasitemia. Chagas aguda é realmente muito grave, mas no geral a gente vai ter a forma crônica. A forma crônica, o diagnóstico é eminentemente por sorologia. E aí a gente, na forma crônica, a gente pode ter a manifestação cardíaca lá, aqueles corações gigantes da doença de Chagas, aquela insuficiência, como é que dizia? Bom,
me fugiu o nome agora, mas enfim, aquela insuficiência cardíaca do coração gigante, tá? Ou na forma intestinal, a gente vai ter aí um megaesôfago ou um megacólon, mas a gente pode ter a forma indeterminada. A forma indeterminada é quando a paciente vem de uma área de risco e tem uma sorologia positiva, mas nenhuma manifestação clínica. E aí, você trata ou não trata? Forma aguda, altíssima mortalidade, você trata sempre, preferencialmente com benzimidazol, mas crianças e adolescentes você pode usar o nifurtimox também. Agora, a forma indeterminada ou digestiva, no geral, a gente trata se paciente abaixo de 50 anos, ok? E a forma cardíaca, a gente só trata se for uma forma inicial. A gente pondera o tratamento, porque assim, o benzimidazol, pessoal, você vai tomar por 60 dias e o negócio é um saco. É muito ruim, é muito efeito colateral, é difícil tratar. Enfim, mas fato é que se você tem uma fibrose avançada, de nada te adianta tratar esse paciente, ele já tem um dano estrutural muito grande e a forma cardíaca ela é de baixíssima parasitemia. Aqui a gente trata meio do tipo, se tiver algum ganho, teve, entendeu? Mas o tratamento de doença de Chagas, ele infelizmente é pouco efetivo. E isso apareceu um pouquinho aqui, alguns conceitos na prova da Santa Casa de 2024, te pedindo para classificar entre verdadeiro e falso. Dá uma lida aí que eu já vou responder no próximo slide. Muito que bem. Então, assim, a primeira afirmação, o Trypanosoma cruzi é um parasita transmitido por contato com dejetos de diferentes triatomíneos, sim, cujo habitat está na Argentina, Chile, sim, me parece tudo certo, ok. A afirmação 2, olha só, a doença determina uma alta morbimortalidade, morbidade, não tanto mortalidade, mas até então não dá para discordar, tá bom? Englobando especialmente cardiopatas e doença do trato gastrointestinal. Bom, me parece certo até aqui. E por isso mesmo a taxa de subdiagnóstico é baixa? Imagina, taxa de subdiagnóstico é altíssima. Quantas vezes você pediu sorologia de Chagas para um paciente que veio proveniente de uma área de risco? Duvido. Enfim, a afirmação 3. Complicações tromboembólicas sistêmicas como AVC isquêmico são comuns na doença de Chagas, seja por arritmias. Sim, ele faz distúrbios de condução. Vamos lembrar que o clássico é o BRD com BDAS, tá bom? E a formação de trombos por conta da própria baixa de fração de ejeção. Sim, você faz trombos principalmente em átrio esquerdo e aí emboliza para a circulação sistêmica, tá? E a última afirmação que te fala de você fazer ressonância magnética para você estratificar o grau de fibrose. Inclusive, sim, a ressonância é que consegue diferenciar melhor o que é músculo e o que é fibrose, ver melhor partes moles do que a tomografia, tá? E a gente nunca pode se esquecer que doenças infecciosas, no geral, a gente notifica. Se são agravos agudos e graves, a notificação é imediata. Se a gente quer monitorar nível endêmico, a notificação é semanal, tá? Mas a gente tem que controlar a ocorrência porque elas versam sobre condições de vulnerabilidade social e, no geral, são passíveis de alguma intervenção epidemiológica. Então, você tem que notificar. Chagas aguda, você notifica imediatamente para a Secretaria do Estado e para a Secretaria Municipal. Isso daqui tem que correr. Altíssima mortalidade, outras pessoas podem estar em risco. Chagas crônico, esquistossomose e leishmaniose, monitorar nível endêmico aí, a notificação é semanal, tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que tenham gostado e bons estudos.